E sendo assim, assuntos não faltam para o Frente a Frente desta noite, que começa agora esta noite com Rita Matias do Chega e Paulo Moacho do Livre. Boa noite aos dois. Sejam bem-vindos e queria num primeiro momento, Rita, boa noite, uma reação a esta notícia que está a ser avançada pela RTP em relação ao ministro Manuel Castro Almeida. Antes de mais, é uma notícia que nos surpreende, mas Castro Almeida já fez algo mais que Luís Montenegro. Já veio a público prestar esclarecimentos e já mostrou ser mais sério na medida em que, pelos vistos, tendo percebido uma incompatibilidade, tentou saná-la. E era este o ponto que eu queria sublinhar, na medida em que o Chega tem estado aqui e vai apresentar uma moção de censura, porque o Chega apenas quer explicações, quer que quem esteja no exercício de funções mostre responsabilidade e, acima de tudo, tente fugir de incompatibilidades para que os portugueses lá em casa não achem que estamos a legislar ou que estamos a promover decretos em nome do governo que nos podem vir a beneficiar, porque isto descredibiliza as instituições como um todo. Portanto, Castro Almeida, neste momento, está em melhores condições do que Luís Montenegro. Rita Matias considera que a polémica com o ministro Castro Almeida estará à partida sanada? Não sei, temos que apurar. Como lhe dizia, a notícia foi avançada enquanto estava a caminho do NAU, portanto não tenho todas as informações na minha posse, mas ouvindo a vossa peça, parece-me algo evidente. Castro Almeida, neste momento, já teve mais coragem do que Luís Montenegro, que teve imensos dias para se justificar, escreveu um pequeno comunicado que não diz nada de novo e foi para o Brasil passear-se ao lado de Lula da Silva, que não é sequer a melhor pessoa para estar ao lado, tendo em conta também os escândalos de corrupção que o envolveram. E depois é claro que se temos os ministros que estão a legislar, porque ainda por cima Castro Almeida era a pasta dele e Hernani Dias era a pasta dele. Se estão a legislar nestes temas, então ainda mais deveriam ter cuidado em não estar a legislar tendo empresas imobiliárias que podem beneficiar. Se me permite, com a diferença de que Hernani Dias cria as suas empresas depois de estar no Executivo, claro. e ao que parece Castro Almeida já as detinha e tendo percebido a incompatibilidade de Hernani Dias, tentou corrigir, portanto, sublinhar sim. Não, esse aspecto é um facto, deu os esclarecimentos e, portanto... A questão é perceber se existe algum timing alguma polémica, aliás, com o timing que foi escolhido pelo Ministro para extinguir a sua participação na empresa. Que agora seja o pânico, não é? Para não perder aqui a deixada pelo Paulo Moacho, perguntava-lhe, Rita, porque é que o Bloco pediu o adiamento da votação às alterações da lei o Chega, peço desculpa. Pediu um adiamento desta votação, está a pensar mudar o sentido do voto, tendo em conta todas estas polémicas que têm surgido e aquilo agora que o Paulo acabou de dizer. O Chega não estava particularmente satisfeito com aquilo que era o diploma da Lei dos Solos e tínhamos levantado várias questões ao longo da discussão que nos pareceu muito célere e que, infelizmente, não permitiu que o Governo acautelasse estas situações. Eu não percebo como é que um Governo com tantos assessores, aliás, esta semana era noticiado que este Executivo de Montenegro conseguia ultrapassar em termos de assessorias e depois o de António Costa e, portanto, não compreendo como é que ninguém formado em Direito conseguiu fazer a pesquisa e explicar aos ministros que estariam em incompatibilidade. Mas, posto isto, a Lei dos Solos parece-nos necessária, ao contrário daquilo que o Paulo Moacho dizia, porque Portugal realmente tem um problema no setor imobiliário muito grave. Temos uma crise de habitação que pode ser resolvida se facilitarmos a construção. Agora, o que é o problema desta Lei dos Solos que está a ser legislada? Facilitamos demais e, por outro lado, não estamos a criar mecanismos de transparência, o que pode levar depois a que as autarquias, a nível local, tenham capacidade de beneficiar determinadas pessoas e vamos agravar aquilo que já acontece nos dias de hoje. Todas as pessoas sabem que há envelopes brancos isso ainda o Jornal Público dizia esta semana que isso já começou, de resto, a acontecer com uma subida do preço dos terrenos rústicos e agrícolas. A par do que está a acontecer do ponto de vista do Governo, imagino, Luís Montenegro tem 46 prédios rústicos em Bragança, que neste momento valem 10 cêntimos o metro quadrado, mas com a Lei dos Solos podem vir a disparar. E, portanto, a par destas situações polémicas, há sobretudo uma falta de mecanismos de transparência, que André Ventura denunciou esta semana e que pediu que o Parlamento refletisse e tentasse dotar as autarquias e as entidades de mais meios de fiscalização para não impedirmos o avanço desta lei, que pode vir a ser benéfica, mas, por outro lado, não estarmos a abrir mais uma vez uma porta à corrupção. Mas pode blindar esta lei ao fator especulativo. Hoje mesmo o líder do seu partido admitiu retirar a moção de censura ao Governo e ao Primeiro-Ministro, neste caso. Se ele der, entretanto, explicações, pergunto se não há aqui uma tentativa de recuo depois de tantas críticas que foram levantadas e dirigidas ao Chega por causa da moção proposta. Não, de todo, não há tentativa nenhuma de recuo, há um sublinhar da vontade que tínhamos desde o início de que fossem prestados esclarecimentos. Aliás, certamente houve muitas críticas que foram reproduzidas, mas eu, por exemplo, abro as minhas redes sociais e vejo muitos elogios a dizerem obrigada, se não é o Chega a solicitar o esclarecimento, Luís Montenegro passa impune sem ter que se justificar ao país
Porque aquilo que é importante dizer é, o Chega não está a dizer ao país quer mais do que que Luís um Montenegro Chega quer ver corrupto. documentos. Queremos ver documentos, naturalmente. Que documentos Porque, quer admitir o como governo, é que é porque é isso que é possível? uma moção de censura. Não, não é. Admitir o governo. Repare, em 33 moções de censura que existiram até 2023, que eles não sei servem. agora o número final, que eles só servem. uma resultou na queda do governo. Portanto, Mas a elas moção de servem para censura demitir um governo. faz parte do parlamentarismo, é uma forma de mostrarmos que não estamos de acordo com as políticas públicas seguidas ou com a conduta de alguns ministros e governantes. Recordo-me que a última moção de censura que o Chega aprovou, também, apresentou, perdão, éramos 12, não aprovávamos nada. O que o Paulo está a tentar perguntar é: utiliza-se uma moção de censura quando o objetivo é apenas, entre aspas, o de ouvir o Primeiro-Ministro? Já utilizámos anteriormente, recorde-se do escândalo de incompatibilidades que abalou o caso do governo de António Costa, na altura com Pedro Nuno Santos, por exemplo, a ter vindo a público ter que justificar porque é que tinha cotas de empresas que foram o objetivo depois da moção de censura não é, afinal, o de deitar o governo abaixo. Mas como eu lhe dizia, em 50 anos de democracia, em 33, pelo menos, moções de censura, eu já testemunhei 3 na Assembleia da República, nenhuma delas levou à queda do governo, só uma na história levou à queda do governo, na altura pela mão do PRD. Portanto, o nosso objetivo final não é lançar o país numa nova crise eleitoral. Testemunhou 3 no Parlamento. Quantas foram da autoria do Chega? Uma da Iniciativa Liberal. Mas queria perceber exatamente que documentos é que quer ver da parte do Primeiro-Ministro. André Ventura anunciava hoje, quer, portanto, perceber que ajustes diretos foram feitos, quem eram as pessoas com quem negociou, o nível de faturação. Quer perceber quem são os clientes. Quem são os clientes também. Mas quais são exatamente as dúvidas? As dúvidas são, por exemplo, nós temos o caso de Silvério Regalato, que acaba de ser nomeado como novo secretário de Estado da Administração Local e da Coesão Territorial, que sabemos que teve 5 contratos por ajustes diretos com esta empresa de Luís Montenegro na ordem dos 200 mil euros. E fica a questão, será que esta foi com pessoa... esta empresa ou foi com a Sociedade de Advogados? Com a Sociedade de Advogados, perdão, para não trazer não mais... lançar mais confusão exatamente. no assunto. Mas nesta e noutras é importante que Luís Montenegro venha explicar o que é que aconteceu com as suas empresas todas, com estas nomeações também, porque há a suspeita até de, repare, eu às tantas ouvi estes comentários hoje na Assembleia da República, Luís Montenegro, antes de ser Primeiro-Ministro, teve 2 anos a percorrer o país. Nestes 2 anos, ele estava a faturar com esta empresa. Às tantas, há a suspeita de termos tido certos empresários ou certas autarquias a adjudicar valores a esta empresa do Primeiro-Ministro como uma forma de promover uma campanha interna do PSD. Suspeitas porque a Rita Matias está a lançar. Não, tem estou a alguma lançar. prova disso? Não tenho provas, mas não tendo provas, aquilo que pedimos não é lançar, é pedir a Luís Montenegro para pararmos de uma vez por todas com estas suspeitas que vão surgindo e que vão surgindo à medida que o silêncio vai se perpetuando no tempo e no espaço. Quanto mais rápido Luís Montenegro Então, e se o Primeiro-Ministro não apresentar os documentos que o Chega quer ver? Avançaremos para a discussão da moção de censura, que já ouvi dizer que Luís Montenegro está a preparar-se ao máximo e eu só não percebo se Luís Montenegro e se todo o Executivo se estão a preparar, estão a dar tudo para a moção de censura. Porque é que não vieram a público antes dizer, olha, como fez o Ministro da Coesão Territorial, dizer, olha, afinal a minha questão era só esta, já a resolvi. Tínhamos poupado, eventualmente, uma tarde de trabalho parlamentar e tínhamos aproveitado para outras questões mais importantes para o país. Portanto, Luís Montenegro também quer o circo de ser vitimizado. Não, bastava Luís Montenegro ser claro e explicar. E o livro, Paulo, não está incomodado com o outro caso que vem na revista sábado e que envolve precisamente um deputado do Chega. O título é este, deputado do Chega, entre aspas, portanto, citando o deputado, vais levar-nos cornos. E, portanto, queria perceber quando é que o Chega, de facto, começa a acelerar toda esta animosidade entre os seus membros. Eu não me revejo nesse tipo de linguagem. Mas, olha, a linguagem é do seu colega de bancada. Que não era deputado do Chega à data. Em 2023, também não foi certo. Mas dizer uma coisa, por exemplo, tenho aqui, porque está na moda também falar de apartes, fui buscar alguns apartes e olha, tenho aqui alguns exemplos do Sr. Deputado António Campos, do Partido Socialista, em que chamou a outro deputado do PSD, o senhor é um animal. Tenho do Sr. Ministro da Administração Interna, Jorge Coelho, outra figura do Partido Socialista, que dizia, o senhor ou é ignorante ou é burro. Teve que ir tantas décadas atrás. Não estou a ir buscar aqueles que as pessoas acham que são intocáveis. Senhor Otávio Teixeira do PCP a dizer porque é que o senhor não começa a usar umas orelhas porque a única coisa que lhe falta é isto, porque é um burro, é um animal. Olha, o sagrado São Jerónimo de Sousa. Seu Palerma nunca chegará a brigadeiro porque não passará de um sargento da cagalhota. E eu até me vou abster de trazer outros palavrões que tinha aqui. Mas mesmo assim há aí
uma diferença no tipo de linguagem que foi usado não, pelo Chega, como ainda no estou a último dizer, incidente eu estou a comparar- com a deputada eu do estou- Partido Socialista, Ana Sofia Antunes. Não foi com a deputada Ana Sofia Antunes, já esclareci. Já, foi com a deputada Isabel independentemente. Moreira, Isso mas torna muito tudo- feio. quem era o Não alvo, torna quem legítimo, era o alvo. mas também não é Justifica legítimo com essa. Isabel Moreira É tudo criticar o aceitável. filho autista de um deputado Não e dizer que criticou. a culpa do autismo é do próprio pai. A propósito Também disso, é esta ridículo. semana, Isso é Paulo, Isso não ridículo. ouvi, mas ouvi ouvimos, ontem. ouvimos. Mas ouvi ontem Esta um deputado semana do Chega a falar em alunos normais e nos outros. E a dizer que os alunos com necessidades educativas especiais Não prejudicam desvie- os alunos não desvie o normais. foco. Não é desviar, Aqui, é a mesma o coisa. Estamos a falar de o pessoas importante- com deficiência e que o Chega aparentemente não Bom, respeita. esta semana o respeito. próprio Chega, Não é como o uma PS questão. quer, por exemplo, expulsar daquela determinada sessão um deputado quase como se fosse um futebol com um cartão vermelho. Vamos começar a ter uma guarda pretoriana que nos remove da podemos sala. podemos testar várias formas de o E fazer. essa é Todos os uma parlamentos do mundo válida. lidam com isto. E é preciso também dizer uma coisa. Há partes sempre houve, discussões violentas sempre Olha, houve. hoje, sempre, o deputado do Livre sempre chamou aos deputados do existiu. Chega extraterrestres. Disse que parecíamos uns anormais extraterrestres. Não disse anormais, certamente. Eu depois arranjo- Falou, eu depois falou, arranjo. pronto, então depois Mas um confirmamos. extraterrestre certamente também não é depois normal, não é? Não, mas estava a fazer uma referência a um deputado do Chega que gosta muito de falar sobre ovnis e sobre Já a Rui Tavares extraterrestres. também disse que violações é na minha bancada. Eu não sei qual é que é o deputado que realmente foi condenado por violações na minha bancada. Um deputado acusado De 2023, infundado. Sabe que ao seu lado, no Partido Socialista, também tem alguém que alegadamente terá violado uma pessoa e eu nunca ouvi indignado a olhar para essa pessoa a falar sobre o machismo e a violência Chegámos ao fim. contra as mulheres. Para a semana há mais. Rita Matias, Obrigada. Paulo Moares, muito obrigado aos Boa dois noite. por terem estado no Now esta noite.